Santuário de Vida é a fala do Papa, né? Porque o Papa, que numa dessas pregações, ele colocou dessa forma, da igreja, né? Como um documento, Família Santuário de Vida. A família é o santuário da vida. Então, aí a gente foi falando do santuário de vida. Por ser um lugar, né, que vai trabalhar com a família, com a restauração da família, com a preservação da família. Sim. Então vem inspirado pela fala do Papa João Paulo II. Aqui onde, como acontecia, né, todo o trabalho social, né, a moça que uma pessoa que vinha tocar as crianças. Você retiro de quê? Teatro, era a evangelização das crianças. De crianças. É. Era de frente, assim. Tá vendo que a entrada era por baixo ainda? Não tinha, hoje a entrada é aqui no meio. A entrada era por baixo. Onde... Era por baixo da casa. Não, Isso que tem as árvores, né? Porque ela sair em esperava. frente à casa. Sair em frente. O Dom José que nos autorizou Fazia o cerco de ter o Jericó, olha, Santíssimo. A Cléia. gente tem o documento, provisão. Eu passei, acho que para Nadege, eu acho. Na sacristia Deve ter. Aqui, tá em volta era autorizando a ter tudo o barro, Santíssimo aqui. olha. Tá vendo que vocês viram que em volta era O bispo tudo... autorizou. As ruas eram tudo de barro, olha. A gente saía, entrava por aqui. Foi aqui que o carro caiu pra sim. cá, ó. A palmeira pequena, a maior e a outra não sei. Atrás dessa aí. Não sei se a outra já tinha caído ou se ela ainda está ainda. Tava aí, mostra três. Estão vendo, inicialmente era assim, e a gente só trocou o telhado. E levantou o telhado. Né, e levantou. Começou assim, né? O que a gente tinha para começar a levantar o telhado. Isso é 2000. 2002. E aí fomos fazendo, né, um pouco esse trabalho. Era tudo muito, Esse é o fundo, né? da varanda. É. Essa é no fundo. A casa de lá, que como também era esse telhado, estava todo Eu caído. O A quarto. janela do quarto. não nosso existia ali. laje onde aqueles quartos, tá vendo? Era telhado. Colocou janela, que não existia janela. Essa já foi nós que colocamos. Janela, algumas coisas a gente colocou. A janela do seu quarto e a do banheiro lá, que é hoje Sim. o quarto Ali do... do lado, onde é a lavanderia. Tá vendo? Hoje aqui na frente é construído, não tem esse espaço vago mais não. Sim. A gente fez construíram a aí na escada, né? frente. Onde é a escada? E aqui era um cômodo que o rapaz que morava no barracãozinho aqui, eu punha o cavalo dele aqui dentro. Tá vendo que era aberto aqui? Ó? Sim. Hoje a quarto. casa vem cá na frente, né? Sim. E bati uma foto para lá. Que é os banheiros, certo. que nós construímos a A estrutura de aquela banheiro. entrada, essa entrada existe até hoje. Essa entrada aí é a saída do galpão para cá. Perto dos músicos. Isso, que vem para cá pro elevador. E aqui é os banheiros e o barracão costas da ficou... visitação. Entendi. Aí tem a casa antiga aqui, ó. Aí tá no meio lá hoje. Daí os dois quartos da visitação. Isso, as duas janelas. Isso. As pessoas que estavam conosco, os meninos aí, Túlio, Igor. Esse é o Igor. O Igor, o Roger, o Richard. filho da Ângela. Aqui é onde acontecia o grupo de oração. Olha o tanto de E gente ainda em 2002 ainda, bem no início. no grupo de oração. E as pessoas estavam sentadas em... a gente colocava tijolo e uma madeira. Uma tábua para Uma sentar. tábua para elas sentarem, não tinha cadeira. Depois que nós ganhamos essas cadeiras velhas de... Olha a casa na De frente. escola, cadeira de escola. Tinha cadeira de escola, que nós ganhamos de escola, que trocaram as... A primeira parte é os 5 metros do telhado aqui, e as celebrações aconteciam aí, tudo aberto, chovia. O local onde aconteciam os eventos, a estrutura toda para as crianças, tudo a gente fazia dessa forma. E a celebração da Festa da Misericórdia, que a gente, tá vendo, não tinha, era no ar livre, onde o padre celebrava, e as pessoas vinham sem nenhuma estrutura, até mesmo para sentar, né? Que bom, Madeirite, bambu e Deixa a eu ver, lona. deixa O eu ver. engenheiro projetou. A nossa segurança era que não ia cair na cabeça tudo de do bambu. bispo. Tudo de bambu. Aqui, a madeira. Não caiu. A gente fincou uns pau no chão, passou umas peças por cima, preguei o madeirite, fiz o palanque. Fiz uma rampa, olha aqui, ó. Não, tinha até rampa. A rampa, igual a da Madonna, olha aqui.
Papa Aqui João os Paulo eventos II. que a gente fazia com as crianças, tudo a céu aberto, porque não tinha estrutura. Era Era com teatro, barracas, né? evangelização. A gente acolhia as E crianças a em comunhão? Aqui era um lanche, Tá. a gente comemorava aniversário, acampamento com criança. Era lá embaixo, ali no campinho, que punha as barracas. tá vendo? Era assim, montava lá embaixo Ah, sim. e os meninos... Aqui você tá que novinha, amor. Ah, é. Da casa que você mora, a gente puxava lonas para fazer um espaço, Local de né? refeição. Que aqui era uma formação humana que a gente dava nesse espaço. Essas crianças foram regidas para crianças e não tinha onde elas também que pôr as mesas. Ah, sim, vejo. É por isso que tem Do também. lado lá, tá em cima daquele calçamento. Sim. Que a gente usava aquele espaço depois para isso. Era mais o projeto de formação humana que a gente fazia e os meus meninos iam junto, então O fazia parte Igor da missão. e o Túlio. E esse espaço que nós estamos vendo aqui agora, não tinha nada, isso aqui não tinha construção nenhuma, só tinha um início de uma cozinha, que a gente queria fazer uma cozinha grande aqui. Aí nós jogamos uma lona por cima para poder fazer, que não tinha como, não tinha espaço para pôr ninguém, né? Vocês vão ter as É fotos. tudo assim, foi tudo muito no improviso, tudo com muita fé, com muita confiança que Deus ia dar, né? Que Deus ia prover todas as coisas. E nessa expectativa, as coisas foram acontecendo, né? São muitas histórias, assim, tanto da providência, né, que a gente via chegar todo dia, né? Essa horta comunitária que nos sustentava com verduras fresquinhas, né? Era aqui, logo embaixo aqui. Tínhamos água, né? Que a água, quando nós íamos para aqui, a água minava no terreno inteiro. Quando a gente mudou para aqui, não existia rua, não existia nada. Existia rua, mas não existia calçamento nem asfalto. Então, existia uma captação de água do córrego mais acima, ela vinha por alto e passava dentro do terreno e caía numa piscina ali. Da piscina, ela caía no lago. Entendeu? O lago desapareceu e a piscina desapareceu. Por quê? Quando a prefeitura fez o asfalto, ela acabou com a água, aí parou de vir água para cá. Entendeu? Eles cortaram a água, aí ficou só o córrego. Então não tinha mais essa captação e era de água. muito virgem aqui, não tinha residência, então aqui minava muito. Não existia uma única casa do lado de lá. Lá hoje tem. Minava muita água, né? Era uma coisa assim impressionante. Das histórias que nós temos que contar, tem mais histórias engraçadas, histórias. Os meninos pescavam nesse córregozinho aqui, ó. Tinha peixe. Eles pescavam, os meninos iam lá com a varinha. Impressionante, assim, era uma outra realidade. Quando eu venho aqui, eu vejo, né, uma outra realidade mesmo. Onde é a lavanderia hoje, era a piscina. A lavanderia? Era a piscina. Nós aproveitamos a estrutura da piscina. Eu levantei as paredes em cima e cobri e virou a lavanderia. Ali é o fundo da piscina. Piso era piscina. Se você observar, você vai ver que a parede ela é mais larga e depois ela afina um pouco. Tudo água natural. Tudo água natural. Minava água, tudo. Atrás tinha, né, um poço que tinha peixes, a água passava pelo poço e descia. Então aqui era realmente, né, um terreno assim, onde brotava água, né, fruto. E outra coisa que a gente fala que é interessante, porque quando a gente chegou aqui, tinha um grupo de pessoas que vinham se drogar dentro do terreno, porque o terreno era meio abandonado, então o pessoal vinha se drogar aqui. E quando a gente começou a ocupar, em 2002, eles ficaram meio chateados com a gente. Mas nunca tivemos problema com eles. Na hora que a gente tomou posse da casa, começou a reformar a casa, eles nunca mais entraram aqui no terreno. O terreno é totalmente aberto. Esse terreno só foi fechado quando o Dominique veio para aqui, né? Em 2010.
Depois de... Ficaram com medo, a questão de segurança no Brasil. Então, esse terreno só foi fechado recentemente, tem pouco tempo que foi fechado, era totalmente... As passavam pessoas do dentro, bairro Realengo passavam dentro do terreno aqui, eles cortavam o caminho aqui dentro, em frente à nossa casa. Descia ali naquela parte e passava por dentro. Saía lá na frente. Por quê, né? Quando tinha chuva, barro, as ruas eram muito E nunca tive... poeiradas, Assim, né? a gente teve... Na época de seca era poeira, A na gente época teve de chuva eles tinham barro. Então eles cortavam o caminho por aqui. Nesse período todo que a gente morou aqui com o terreno todo aberto, a gente teve uns 2 probleminhas de assalto. Assim, Mas muito engraçado, coisa boba, né? coisa sem noção. Mas Muito nada que alguém que entrou e asfaltou a engraçado. casa, não. Por que que foi engraçado? Esse foi engraçado. Esse Aí essa história do ladrão, do assalto. né? Do assalto. Na verdade, não era ladrão, era uma pessoa, né? Assim, talvez sem essa visão. Ele entrou aqui e A gente não estava? A gente não estava. E assim, a gente também não preocupava em trancar a casa, muita coisa assim, não. Era tudo, né? Se você encostasse na janela, ela abria. Se encostasse na porta, ela abria, né? E aí ele entrou e roubou no quarto dos meninos, entrou, abriu o quarto dos meninos, os meninos eram adolescentes, e ele pegou a roupa dos meninos e vestiu. E tirou a roupa Tirou dele. a roupa dele, vestiu a roupa dos meninos, né? Pegou um perfume que o Túlio tinha, na época lá com seus 15, 16 anos. Foi depois que voltou da França. E vestiu o perfume e mais alguma roupa assim dos meninos. E aí, quando o Joaquim chegou da escola, porque os meninos estudavam de manhã, nós íamos para a Samaritana e víamos para cá à tarde. E quando nós chegamos aqui, que os meninos viram que tinha roubado as Entrado coisas deles, entrado na casa, porque a gente viu a porta aberta, a roupa do rapaz lá. Eu peguei a roupa pus dentro do carro. Os dois, aí você conta, você, mas o Igor e o Túlio. Peguei a roupa, pus dentro do carro e saí procurando. Pessoal, você trocou de roupa, nós vamos ver a roupa. O Igor falou, foi a minha camisa tal que não tá aqui mais. Aí eu encontrei com o rapaz lá em cima com a roupa do Igor. Aí, e agora? Como é que nós faz? Aí fui, parei o carro assim do lado dele, a gente cercou ele. E Túlio e o Igor, hein? Olha, cercamos ele e falou assim, faça o favor de devolver a roupa aí, agora. Tênis, calça e blusa. Aí eu, não sei o que tem, você vai. Aí nós três, né, ele teve de correr. Aí ele pegou, tinha um mato assim, ele foi lá, aí eu dei a roupa dele para ele falou, não, trocou a roupa, destrocou a roupa e devolveu a roupa para os meninos. Só ficou perfume para trás, né? Não teve jeito. Ele entrou no meio do mato, assim, trocou de roupa e devolveu a roupa para os Mas meninos. depois, né, a gente teve até contato com ele, enfim, foi uma das pessoas também que teve a oportunidade de ser evangelizado. Depois ele participou de retiro aqui e tudo. Então, a gente vê também, assim, né, a mão de Deus nessas coisas, né, meu bem? E outra coisa, né, como a gente falou, assim, que a gente não tinha nenhuma estrutura, uma outra história que aconteceu com a gente, foi que nós tínhamos a nossa fidelidade à missa, né? E a gente não faltava mesmo da missa por nada. E um dia, um domingo, caiu uma tempestade aqui e as ruas não eram asfaltadas aqui, né, para cima. E nós saímos, eu, o Joaquim, com os 4 meninos para ir à missa, e a chuva muito forte, e ali naquela subida o carro deslizou e caiu um pouco para, né, o lado assim da parte mais baixa. E eu lembro que eu falei com os meninos, vocês ficam aí, nós temos que ir à missa, naquele desespero de ir à missa. Eu desci do carro e empurrei o carro para o Joaquim, né, fazer com que o carro conseguisse subir. Então, eu estava forçando para poder o carro sair e subir. Eu sei que o Joaquim conseguiu subir, eu subi e entrei dentro do carro. Quando eu chego na missa, que eu fui me olhar, eu estava puro barro. Eu não me olhei de tanto que a preocupação era ir à missa e chegar. Né? E quando eu vou na missa, assim começou o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu resolvi
fui olhar, eu estava puro barro. Eu participei da missa o tempo inteiro, escondida atrás de uma coluna que tinha a missa. Fiquei lá, pus os meninos de lado, porque estava assim, um horror, né? E aí, assim, foram loucuras das nossas missões, né? De poder estar vivendo tudo que a gente precisava viver, né, amor? Joaquim, e a ideia do barco, do formato do prédio, como que surgiu? Então, aí foi em 2009, né, que a gente ia construir mais um andar aqui. Aí já, acho que já era na DEG, né? Aí eles, não, vamos fazer uma coisa maior, vamos fazer uns 3 andares e tal, para poder fazer uns quartos, né? E, e fazer a capela na frente. A ideia da capela na frente já existia, mas esse prédio aqui com esses 4 andares, essa ideia não existia ainda não. Era só um cômodo aqui, né? Aí, como eu sempre tenho, né, uma devoção muito forte à Santíssima Trindade, a capela tem a forma triangular, por causa da Santíssima Trindade, né, aquela capela lá da frente. Também a logo da Trinizaria. Então, como ela ficou na frente, né? E aí eu vi que aí era a capela, o galpão e a construção para cá. Como a construção ia ficar dali para cá, aí não, vai ficar legal, vai dar uma forma de um navio, né? Como se fosse um barco, né? E aí surgiu, foi a partir daí. Remeteu também, né? A forma da capela, que é a Trindade, trino, que ela é um triângulo, o galpão continua a partir da capela e os quartos e a casa de acolhida, né, ficaria no fundo. E a frente do barco seria exatamente no local principal da casa, que é o local de oração. e que nos remeteu também, né, quando nós começamos a missão com as famílias, tudo foi fundamentado na construção da arca para salvar as famílias. Né? Sim. Então, Os retiros que a gente dava chamava arca. Retiro para casais chamava arca. Aprendendo a se relacionar com A amor. arca é o resumo de aprendendo a se relacionar com amor. Arca. E aí a gente também percebeu, né, que esse formato era também o que Deus tinha colocado no nosso coração. Né, que o mês chamado de Noé para construir a arca, para salvar as famílias. Tem todo um contexto ligado um ao texto bíblico da salvação da humanidade, né, através da Arca de Noé. Então, esse formato é contextualizado também nos retiros que a gente dava para casais. Agora, vamos da história engraçada, né? Tem uma história engraçada que eu lembro sempre, que como a gente, né, comentou que, né, quando a gente não tinha nenhuma estrutura, acontecia celebrações aqui, né, das missas. E uma dessas celebrações veio toda a comunidade de Belo Horizonte, né, a comunidade de Caminho Novo, os membros vieram para participar da missa conosco e, então, o padre celebrar para a gente aqui, né? E como o espaço era todo aberto, não tinha, né, um espaço fechado, a celebração foi a céu aberto. E aí, num determinado momento, era dia 1º de junho, que é o dia da festa da cidade, Aniversário da cidade. ao aniversário da cidade, onde eles fazem todo aquelas apresentações, né, com os aviões no céu. Esquadrilha da Fumaça. A Esquadrilha da Fumaça e tal. E eu não sei, né, em um determinado momento da missa, aparece, né, todos aqueles aviões no céu e a irmã Beá começa a olhar e apreciar. Porém, chegou um determinado momento que ela não só conteve em olhar e apreciar, ela saiu correndo de onde ela pudesse, né, buscar um ângulo que ela pudesse ver melhor durante a missa. E foi assim, né, momento que durante a missa todo mundo começou a rir, que ela saiu pro meio do povo correndo
para olhar e tal. Os aviões. E todo mundo olhando, e quando pensa que não, a Bea, voltou correndo e sentou. Aí foi todo mundo rir, né? Ai, mas era realmente assim, né? É um pato que era muito bonito, toda a apresentação. Desviou a Então, a atenção. gente foi um tempo assim também muito engraçado. Depois, com a irmã Bea também, ela veio fazer uma Uma formação. pregação para os jovens aqui. E ela, então, a gente tinha um crucifixo muito grande, assim, né, ali na entrada, e ela resolveu, então, a levar as pessoas a refletir, né, na crucificação de Jesus, e pediu às pessoas que pudessem olhar para o crucifixo. E ela começou a conduzir toda uma oração, né, em torno de Jesus ali pregado na cruz. E aí foi realmente, inicialmente, todo mundo, né, interiorizando aquilo e vivendo aquele tempo de oração. E a Bea, então, começa a dizer, gente, agora vocês olham e contemplam as piadas de Jesus. E ela insistia, é preciso que vocês contemplem as piadas de Jesus. E ela ressaltava. E os jovens começaram a olhar um para o outro, assim, né? Aí quebrou aquele clima todo da oração, ficou todo mundo, né? Que piada, né? Que piada. O que ela quer que a gente vê, né? E aí começou os jovens para variar, né? Começou todo mundo a rir. E ela, sem entender, olhou para os jovens assim, falou, mas do que vocês estão rindo? Aí os jovens, o que é piadas? Aí ela olhou, mas não chama piadas? Aí eu perguntei, o que é piada? Chagas. Aí ela, mas chama Chagas! Nossa! E aí foi aquela, né? E acabou o clima da oração e a gente foi rir das piadas de Jesus.